Oi pessoal, mais um vídeo aqui do canal Proletariado Democrático. Eu sou o Lucas, estudante de História e de Artes Visuais, e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês os meus conhecimentos políticos. Nós vamos abordar algumas questões e eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo sobre a minha percepção de algumas questões que estão assim, tá quente, são os temas do momento, tá? Vamos lá, primeiro tópico. O tema do vídeo são os rumos do Brasil. Tá? 2021, 2022 eleições. Será que o ano de 2021, que é um ano chave para a reeleição do Bolsonaro e também um ano chave para que a oposição ganhe força para o ano de 2022, o que vai acontecer no ano de 2021 que a gente possa entrar no ano de 2022 ou do mesmo jeito ou totalmente diferente? Sobre economia, vamos lá. O que o governo Bolsonaro vem propondo sobre economia, tá? De cabeça aí, dou 2-3 segundos para você refletir. Qual é a proposta econômica que o Bolsonaro tem nesse momento para o país? Zero. Bolsonaro não tem proposta econômica. O Bolsonaro, ele quer o quê? Ele quer que não tenha lockdown, ele não quer que tenha quarentena e ele também faz pouco caso da máscara. Qual é o intuito dele? Já que o governo dele não tem nenhum tipo de proposta e ele não tem nenhum tipo de estrutura dos seus ministros ou do empresariado que financiou a sua campanha para que aqueça a economia, qual que é a esperança do Bolsonaro? É que no momento da pandemia, no momento onde os índices de mortes estão lá no pico, o índice de contágio está altíssimo, ele quer que as pessoas, não respeitando a quarentena, ou não respeitando as regras de distanciamento social, ele quer que a economia, que ela engrene de forma automática, ele quer que a economia gire sozinha. Ele acha que isso é um plano econômico. Olha o nível desse cidadão, olha o nível do presidente que governa o Brasil no ano de 2021. Ele não tem proposta econômica e a esperança dele é que, não tendo lockdown, não tendo quarentena e as pessoas não aderindo ao distanciamento social, ele acha que a economia se aquece automaticamente. Em teoria, poderia até dar certo, mas só por um prazo curto de tempo, devido ao auxílio emergencial. Foi o que aconteceu nos meses de outubro, novembro, setembro, outubro, novembro. Foi o mês, o trimestre mais aquecido da economia do ano de 2020. Por quê? Porque as famílias tinham um capital. Por mais que a economia estivesse parada, as famílias tinham um pequeno capital. Então a economia girava por si só. Teve um relaxamento na quarentena, teve um relaxamento nas regras de distanciamento. Então o consumo das famílias fez com que o último trimestre de 2020 fosse um trimestre bom. Tá? Criando uma perspectiva positiva para o Brasil no ano 2021. Mas isso superficialmente, para quem acompanha a política assim de forma superficial. Quem acompanha a política de perto sabe que o efeito econômico do auxílio emergencial ele tinha um prazo curto. Obviamente, após isso, tinha que ter um estímulo maior do governo para fazer aquela famosa política anticíclica. Então, assim, resumindo para 2021, não temos propostas do governo para aquecer a economia. Isso é triste, isso é lamentável. A gente tem que ser frio na análise, né, e realista, para que as pessoas também, as famílias, elas possam planejar o seu ano de 2021 com muito mais zelo, porque não vai ser um ano fácil, não vai ser um ano simples. Hoje é 4/3 de 2021. Daqui 2 dias a gente vai ter o início de uma quarentena bem rigorosa, quase um lockdown. Então, assim, obviamente as pessoas não vão aderir, tá? Obviamente uma grande parte da população vai boicotar. Os empresários, como já em outras ocasiões, vão fazer arruaça na rua, vão fazer carreata, vão tentar sabotar a quarentena de todas as formas. Isso é um tiro no pé, porque a quarentena bem feita, ela nos próximos dias posterior à quarentena, ela permite um relaxamento das regras de isolamento social, permitindo que naturalmente a economia volte a se aquecer. Então, qual é o intuito dessa nossa análise? É uma reflexão
no sentido de que as pessoas se cuidem, tá? Se cuidem, façam aí uma reserva de emergência. Não vai ser fácil, tá? Não vai ser simples, vai ser um ano bastante difícil. Os números da quarentena não estão fáceis para o governo Bolsonaro. Ele vai usar da força e da retórica negacionista para tentar combater os fatos que são contra o seu governo, tá? Então, assim, falando de economia para 2021, esquece, tá? Esquece. Não é fácil, não é legal, mas esquece. Pronto, vamos para o próximo tópico. Reformas. Qual é a possibilidade que o governo Bolsonaro tem para conseguir essas duas reformas que ele tanto sonha e a burguesia, a elite, a classe empresarial, os comerciantes com poder aquisitivo interessante almejam sobre essas reformas? Qual a possibilidade? Olha, são boas porque a direita tem maioria no Congresso, tá? Na Câmara e no Congresso. Então, assim, qualquer coisa que o presidente da Câmara pautar, vai passar. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Tanto na Câmara quanto no Senado. Não existe a menor possibilidade de que uma reforma, uma proposta do governo não passe ali. Agora, por que não anda? Por que está estagnada essa questão da reforma? Aí que já entra um pouco mais da sensibilidade e da percepção política. O que acontece? A reforma administrativa e a reforma tributária são as duas únicas cartas na manga. Privatização também, mas aí já é mais difícil, tá? Então a reforma tributária e a reforma administrativa são as únicas duas cartas na manga que o Bolsonaro tem para se manter útil à elite que o financia e que o banca, tá? Você pode observar que nos meios de comunicação, nas mídias, nas redes sociais, de forma sistêmica. O que é sistêmica? Sistema são ataques orquestrados e simultâneos por várias situações, por vários locais ao mesmo tempo, em que as pessoas sejam alvo dessa mesma mensagem. Então, assim, existe todo um conluio, tá? Da elite financeira e dos meios de comunicação para que a sociedade, assim como na reforma da CLT, as leis trabalhistas e na reforma da Previdência, a sociedade venha a aderir à proposta do governo em relação à administrativa e tributária. Só que por que o Bolsonaro não vai pautar? Porque ele faz esse jogo com o judiciário. O judiciário também está intrinsecamente, umbilicalmente ligado à elite financeira, tá? Eles são a mesma classe social. Então, assim, é um jogo que o Bolsonaro faz astutamente, porque ele tem aquela astúcia do mal. O Bolsonaro tem muito. Então ele sabe que a partir do momento que essas duas reformas forem pautadas, ele deixa de ser interessante para quem bancou ele até agora. Então ele tem que fazer aquele morde-a-sopra, vai, não vai, não, vamos botar reforma, não, mas é o Congresso. Então ele faz aquele jogo, criando um falso conflito, porque não existe. O Centrão está com ele, o presidente da Câmara é dele, o presidente do Senado é dele. Por que ele não pauta? Aí que está a reflexão. Entende? É aí que a gente entra nos bastidores e começa a refletir de uma forma mais profissional. Tem que ser profissional, tá? Para você ter essa percepção, porque as nuances da economia, da política do Brasil, ela é muito, muito profunda. Então quem analisar superficialmente não vai pegar. Então, assim, as propostas não andam porque a carta que o Bolsonaro tem para jogar com a elite. Então ela não vai andar. Ela só vai andar para o fim do ano, para o início do ano de 2022. Porque qual é o objetivo do Bolsonaro? Conseguir a reeleição, manter o foro privilegiado e se ver livre dos seus crimes na justiça. E ao mesmo tempo ele se recicla para a elite. Então, assim, esse também é um quadro negativo do Brasil de 2021, tá? Porque quem tem esperanças que as reformas sejam pautadas para que tenha um aquecimento na economia, pode esquecer, tá? Sem chance. Ele vai empurrar com a barriga até o fim do ano para poder se manter útil para a burguesia, tá? Outra questão interessante que a gente tem que analisar é o seguinte: toda hora no nosso contexto político do Brasil a gente pode ser surpreendido por alguma boa nova, digamos assim. Então, em relação à justiça, a gente tem uma questão muito delicada, que é a questão dos direitos políticos do Lula, tá? O Lula, conseguindo seus direitos políticos, ele se torna imediatamente
a oposição, ele sozinho, ele com direitos políticos, ele se torna a oposição. E a questão da família do Bolsonaro, né? O Flávio Bolsonaro comprando imóvel, com juros que é impossível ele conseguir para quem tem uma renda familiar mensal igual a que ele tem, tá? Ele também não conseguiria esse imóvel porque nas regras da Caixa Econômica, para você conseguir o financiamento, o máximo que a Caixa Econômica ela permite que seja o valor da sua parcela é 30% da sua renda. A Caixa Econômica tem uma análise de risco que ela nunca vai permitir que a parcela do imóvel seja maior, tá, que 30% do valor da renda familiar. Por quê? Porque tem um setor na Caixa Econômica que ele faz uma análise de risco. Se esse interessado em adquirir o financiamento, ele vai ser um inadimplente ou ele vai ser um bom pagador. Então, se a parcela do imóvel superar 30% da renda mensal dele, o banco, ou análise de risco, veta esse financiamento. Só que a parcela do financiamento do Flávio Bolsonaro, ela ultrapassa ou fica ali na média de 50%. Nunca que a Caixa Econômica autoriza um financiamento desse. A gente teve revelações aí nos últimos 2 dias de que o o Flávio Bolsonaro conseguiu fazer um jogo na justiça com um auxiliar, tá, do juiz do STJ, que estava avaliando o caso da quebra fiscal que tinha sido autorizada. Então, assim, foi uma troca entre uma juíza que namorava o empresário, que era dono do imóvel que o Flávio comprou. Perfeito? Essa juíza, que é namorada do proprietário do imóvel, ela trabalha de auxiliar de um dos juízes do STJ. Então, assim, esse juiz do STJ, para quem não está a par da situação, ele foi um dos que votou negando o pedido da quebra de sigilo fiscal do Flávio Bolsonaro. Então, olha só como o Bolsonaro e a família Bolsonaro sabe jogar com o poder. Olha que interessante. Então, ele conseguiu um voto do ministro do STJ. Em contrapartida, essa pessoa que estava ali como auxiliar desse juiz, que tinha um namorado que queria vender o imóvel, o Flávio Bolsonaro comprou esse imóvel. Obviamente a gente está falando aqui das sombras da política, né? O Flávio Bolsonaro compra o imóvel desse namorado dessa juíza, que é auxiliar desse ministro, e esse ministro dá um voto favorável ao Flávio Bolsonaro, que por sua vez conseguiu um financiamento da Caixa Econômica, aonde tem homens indicados pelo próprio Bolsonaro, homens do governo, e devido a essa influência do governo na Caixa Econômica, ele consegue um financiamento que nunca, em hipótese alguma, ele conseguiria. Então, olha como a análise política não é tão simples. A pessoa que fica distante da política, ela facilmente pode ser enganada por uma fake news, uma corrente de WhatsApp e uma fake news de Facebook. Então, assim, não é simples analisar a política. É óbvio que se você acompanha o passo a passo, a cronologia das notícias, você está sempre antenado no que está acontecendo. Então, é isso que eu falei no início do vídeo. Essas cartas na manga que o Bolsonaro tem com o poder. Ele sabe jogar. Essa sapiência do mal, do jogo político, ele tem muito, ele viveu disso, entende? De proteger amigos, de ser protegido por amigos, ele sabe fazer o jogo, tá? Então esse vídeo aqui do Rumos do Brasil é para mostrar uma perspectiva que nós, enquanto sociedade, infelizmente, não podemos confiar 100% nos políticos que nós elegemos, porque eles são minorias, entende? Nós temos também que fazer o nosso papel de dialogar na sociedade, nas nossas redes sociais, no nosso cotidiano social, nas nossas famílias. Os rumos do Brasil dependem da nossa participação ativa. Não tem como o Brasil mudar os rumos de 2021 e 2022 se a gente não for ativo na nossa militância, não política, mas a nossa militância de um Brasil propositivo. Porque o que está aí no governo agora é só interesse, é fisiologismo. Não tem como 2021 e 2022 ser bom para o Brasil, tanto nas questões políticas, quanto nas questões eleitoral 22, tá? Econômicas no ano de 2021, se a gente não se manifestar. A gente vai ter que se manifestar cada vez mais, se manifestar com força, porque não tá fácil. A esquerda tem minoria, o centrão só pensa no poder e a direita é louca.
Então o que a gente faz? Sendo minoria, num contexto político totalmente colapsado e totalmente dominado pela elite econômica, tá? Em grande parte também por uma igreja, não toquei na igreja evangélica, eu vou abordar esse tema num outro vídeo. O poder que a igreja evangélica tem em manter os seus fiéis apoiando o governo Bolsonaro. Então assim, são diversas nuances na política que a gente tem que analisar com frieza, com racionalidade. Mas o ponto-chave do que a gente está debatendo é a nossa posição diante dos rumos do Brasil. Os rumos do Brasil não são positivos, nós não temos nenhuma luz do fim do túnel para 2021, nenhuma. A única luz do fim do túnel que nós temos é da nossa manifestação, da nossa militância. Então 2021 vai ser um ano de luta, um ano de política forte, tá bom? Esse é o vídeo do Proletariado Democrático. Aguarde novas atualizações. Curta, compartilha, se inscreva no canal e daqui a pouco eu volto com novos vídeos, novas propostas. A gente vai refletir porque a política em 2021 vai ser quente.